sobre o caráter através da leitura corporal. Gente, aonde eu chego, eu me divirto, é muito bom. Só que às vezes eu me pego olhando para as pessoas, né? E assim, e fixo, porque assim, eu começo a olhar e ver as características das pessoas, ver como elas é. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito observadora, porque assim, através de tudo que eu aprendi sobre a leitura corporal. Então, assim, parabéns, Eliseu, legal, parabéns. Não, obrigada. Então, assim, nós vamos entender um pouquinho sobre essas características, né? A cada uma das suas características. Então, se você quer aprender a se conhecer e a conhecer as pessoas à sua volta, seus filhos, seus pais, o seu esposo, a sua esposa, então esse é o momento. Só de olhar qual é a tribo amorosa. É Naphtali, só é Naphtali, a tribo amorosa, viu? Então, assim, mas vamos aqui agora para a leitura corporal, tá certo? Ou seja, através da leitura corporal você vai saber qual é o caráter das pessoas, porque assim, as pessoas sempre dizem assim, mas é difícil, nós não conseguimos entender as outras pessoas. A gente pode até, você pode até não entender tudo, porque coração de gente, né, é caminho que ninguém anda, mas você vai saber mais ou menos como que ela se comporta diante das situações da vida. Então, o primeiro que nós iremos falar é sobre o esquizode. Quem é o esquizode? O esquizode é o caráter que foi formado na barriga da mãe, né? Então, assim, quando ele foi gerado, ou seja, desde quando ele foi gerado até o primeiro mês, né? O primeiro mês que ele nasceu. Então, como é que é formado esse caráter? Por exemplo, se ele se sentiu rejeitado, né? Veio de uma gravidez não desejada, ele sentia que a mãe não amava, não queria ele. Então, assim, ele fugia. Ai, chega, deu uma tristeza, né, do bichinho. Ele fugia para o seu mundo mental, entendeu? Por isso que são as pessoas muito inteligentes. Ele fugia para o seu mundo mental, mas pode ser que ele também era uma pessoa muito amada, que foi muito amado pelos seus pais, mas aí quando ele nasceu, ele teve alguns problemas de saúde nesse primeiro mês. Então ele se sente também rejeitado, de certa forma, e por isso que gera também o caráter. A sua milinização, né, na cabeça, por isso que ele foge para o mundo mental. Ao nascer, a criança entende que o mundo rejeita. E essa é a sua principal dor, a rejeição. Por exemplo, quando você assim se acha que é rejeitado. Eba, acho que sou dessa tribo. Tá bom, vamos continuar. Característica. Então, quais são as características físicas para que você saiba quem é o esquizóide? Presta atenção. Se você quiser aí anotar para você saber, é bem interessante. O seu corpo é magrinho, é aquelas pessoas bem magrinhas mesmo, né? É mirrado, com as partes dos ombros, cotovelo, joelho, como se tivesse sido montado, juntado, como se fosse um boneco de Lego. Não é aquela pessoa harmônica, né? Ou seja, a característica da beleza é a última, que a gente vai ver. Tem a cabeça grande, alongada, a testa grande. Eu tenho, viu, gente? A testa do esquizode, olha o tamanho. Mas até que minha testa é bonitinha, né? Então, assim, tem a testa grande, os olhos grandes. Meus olhos não é tão grandes, né? Mas, assim, porque ele é mais do oral. Mas, assim, ele tem os olhos grandes. Cadê? O olhar desfocado, como se ele estivesse fugindo da realidade do mundo. Tem os olhos inchados também, né? Veja que eu tenho esses inchaçozinhos nos olhos. Antigamente eu odiava isso, mas hoje eu acho tão bonitinho, sabe? Eu aprendi a me amar, né? Então, assim, tem os lábios finos, são aquelas pessoas que têm os lábios finos. O bumbum do esquizóide é aquele bumbum bem sem bumbum, né? Aquela pessoa que não tem bumbum praticamente. Deixa eu ver mais aqui, lábios finos, sem cor, né? Eu não gosto. Sim, uma coisa também do esquizóide que eu tenho é que meus lábios, ele é muito branco. Tá rindo. Ele é muito branco, né? Então, assim, eu sempre vou usar alguma coisa para ele não ficar muito branco, que é do esquizóide, ou seja, aqueles lábios sem cor, né? Branco mesmo. Cadê? Então, como que eles são? Vamos lá para como que eles são. Essas são as características do esquizóide. Então, se você tem alguma dessas, essas 5 características nós temos um pouquinho de cada, mas pode ser que nós só vamos demonstrar 2, porque foram as 2 que mais foram desenvolvidas. Pode ser que a gente demonstre 3, e pode ser, né, poucas pessoas vão demonstrar as 4, e a minoridade
mais ainda vão demonstrar as 5 características. Você olhar para a pessoa e já vê as 5 ali nela, né? São pouquíssimas pessoas. Então, assim, como que eles são? Eles têm poucos amigos, né? São pessoas, ao contrário do oral, que a gente vai ver na estante, eles têm poucos amigos porque eles têm medo de ser rejeitado, né? São pessoas muito inteligentes, muito, mas muito inteligente mesmo, como eu já falei um pouquinho. Eles amam trabalhar com a mente, computador, com essas coisas, e eles gostam de trabalhar sozinho. Eles não gostam muito de trabalhar em grupo. Eu gosto de trabalhar sozinho, eu acho que é por isso que eu amo escrever. Porque eu amo trabalhar sozinha, né? O esquizoide, gente. Eu tô aqui. Sim, outra coisa, gente, do esquizoide que é bem interessante, ele ama estar com as pernas dele para o ar, né? Então, assim, ele gosta sempre, ele sentou, ele gosta de estar ou com as pernas cruzadas ou com as pernas em cima de alguma coisa. Eu tô sentada aqui bem à vontade, com as minhas pernas em cima aqui do negócio da cadeira. Então, assim, eu amo fazer isso. Se está na sua dor, se o esquizoide está na sua dor, ele se afasta das pessoas, se esconde, pois não gosta de contato, assim, ele não fala, né? É aquela pessoa mesmo que é bem caladão. Ao contrário do oral que nós vamos ver na estante. Mas quando estão em seu recurso, né? Ou seja, ele não está na sua dor, ele está feliz, está em seu recurso, estão felizes, eles têm a capacidade de ver o que ninguém vê, de criar e solucionar problema. É tão interessante que se você chegar para um esquizoide e pedir a solução de um problema, ele não vai dar só uma solução, ele vai dar várias soluções para aquele mesmo problema. Só que o problema do esquizoide é que, apesar dele saber o que fazer, muitas das vezes ele desiste, ele é muito procrastinador. Ele não gosta desse tempo que você tem para poder trabalhar e chegar onde você quer. Então, assim, ele é aquela pessoa procrastinadora por excelência. Esse sou eu, poucos amigos e trabalhando sozinho. Pronto. Mas ainda tem mais características que você pode se ver, viu? São de soluções pragmáticas, sem rodeios. Por isso, gente, uma coisa interessante é que meu livro, né, assim, todo mundo que leu, porque o outro ainda não foi publicado, amaram, porque assim, eu não gosto muito de rodeios, entendeu? Eu fui ler o livro que é Inteligência Emocional, para poder escrever o capítulo do meu livro sobre inteligência emocional. E aí ele fazia muito, muito rodeio e assim eu me desanimei. Então, assim, eu não gosto de rodeios. Eu vou lá e falo realmente aquilo que é o ponto, você tá entendendo? Então, assim, isso aqui eu também tenho do esquizoide. Ele tem um grau de confiança incrível neles e são pessoas que mudam de opinião com facilidade, sendo capazes de convencer a si mesmo de algo que eles acreditam. Olha só que interessante. Vamos aqui entender um pouquinho. Primeiramente, eles têm uma confiança incrível neles. Realmente, gente, assim, não é em tudo que eu tenho uma confiança em mim. Mas se tem uma coisa que eu acredito que eu tenho uma confiança em mim é na minha escrita, entendeu? Eu tava brigando mais meu amigo. Porque ele disse que quem tinha que achar eram os outros, não era eu não, que eu disse que tava incrível. Eu disse, tá incrível sim, se não achar é porque tá com inveja. Eu falei isso, gente, tá assim, eu tenho uma confiança incrível no que eu escrevo, porque realmente tá incrível. E ninguém vai brigar mais eu não. Outra coisa, né? Eles mudam de opinião. Eu me convenço do que eu quero, entendeu? Então, assim, se eu quero uma coisa, eu começo a pensar, eu começo a me convencer do que eu quero. Então, assim, isso é do esquizoide. No amor, o sentimento do esquizoide não é emocional, né? Mas racional, de palavras racionais. Então, se você quer se conectar com um esquizoide, você tem que entender que ele não é dessas pessoas melosas que vai estar fazendo, como é que diz, surpresinhas, que vai estar dizendo eu te amo. Isso aí é do oral, viu? Então, assim, ele é uma pessoa que os sentimentos dele é para dentro. São pessoas verdadeiras, entendeu? São os menos que trai também. Mas ele não é muito de estar dizendo eu te amo, tá meloso, essas coisas não. Então, se você quer se conectar com o esquizoide, você já sabe o que fazer. Agora vamos lá para outra característica, que é a minha característica principal, que é o oral, gente. Eu amo, viu? Vamos começar falando que existe 2 tipos de oral. O oral do excesso, né, que são aqueles mais cheinhos, mais gordinhos, e o oral da falta, que no caso sou eu. Assim, eu não sou, agora eu engordei um pouquinho, mas assim, eu já tomei tanto remédio para engordar e não engordei. Graças a Deus! Até porque eu amo comer, que é do oral, né? Então vamos aqui.
O oral é formado no período da amamentação. Então, assim, enquanto o esquizóide é formado no período que ele estava na barriga da mãe, que ele, sua melinização era na cabeça, o oral é nessa parte aqui, ó, da boca para isso aqui. Por isso que ele ama falar, ama comer e é muito sentimental, porque é nessa parte do coração. Né? Por isso que o oral é muito sentimental, quer todo mundo por perto, gosta de comer, falar e chorar. Isso mesmo, né? Esse é o oral. Tem a tendência de se viciar pela boca, então assim, o oral ele tem essa tendência de se viciar pela boca, com comida, então se é pela boca, né, é com comida ou com sentimentos também, né? Então assim, se ele vai se viciar em alguma coisa, não será, por exemplo, cheirando, como alguns, né, se viciam. É pela boca, é na comida, né, no sentimento, muitas das vezes se vicia a ponto de não conseguir sair de um relacionamento abusivo, entendeu? Então, esse é o oral. Quais são as características do oral? Então, vamos entender aqui, se você tem algumas dessas características, então entenda que você é também uma pessoa oral. Ó, tem a cabeça arredondada, então os orais, né, eles são uma pessoa, só que assim, meu rosto não é tão, olha, só quando eu rio, tá vendo? Olha, quando eu rio, meu rosto fica muito arredondado, você tá entendendo? Então, assim, são essas pessoas que têm um rosto arredondado, bochechas saliente, tá vendo? Bochecha saliente, preenchida, né? Saliente preenchida, sorriso aberto, olha esse sorrisão bonito, tá vendo? Que mostra os dentes, quase fecha os olhos quando ri, ó. Sorri com a alma, aquele sorriso verdadeiro, aquele sorriso que encanta, isso é do oral. Tem lábios carnudo, veja que meus lábios é carnudo, que se destacam para a frente, o tornando muito difícil de sair de... Oh, eu já pulei aqui, viu, gente? Tem olhos pequenos que fecha quando ri, né? Como eu disse. Só que meus olhos até que não é tão pequenininho, mas quando eu rio, eu fecho. O corpo do oral, né? O corpo do oral, corpo, ombros, braços, quadril e bumbum são meio arredondados, mole e fofinho, né? Então, assim, até o bumbum do oral. Eu sou praticamente tudo isso, gente. O queixo é arredondado, tá vendo? Aqui, o queixo é arredondado, as pernas curtas, mais roliças, né? O olhar do oral transmite aquela sensação de tristeza, de quero colo. Veja, gente, os meus olhos. Ele tem essa sensação de tristeza, de quero colo, de acolhimento, de medo, entendeu? Então, esse é o oral. Tem um olhar infantil e que esconde a idade que tem. É uma pessoa que transmite aquela vontade de pegar, de abraçar, aquela fofinha que dá vontade de abraçar. Então, esse é o oral. E assim, realmente, meus olhos, eu tenho um olhar infantil, né? E as pessoas que não me conhecem, se eu não disser a minha idade, não, assim, as pessoas acabam não sabendo realmente que eu tenho essa idade, porque eles não demonstram a idade que tem o oral. Cadê, gente? Onde foi que eu parei? O traço de caráter, esse é o traço de caráter mais simpático, mais sorridente, acolhedor, tem muitos amigos, faz amizade com facilidade, que isso é uma realidade. O oral, em todo canto que ele chega, ele faz a amizade, ele ilumina um ambiente, todo mundo fica, ele quer deixar todo mundo feliz, ele quer agradar todo mundo. Então, assim, é até difícil, né, ele ser uma pessoa... É bem interessante, gente, as características diante de uma empresa, né? De o que ele pode trabalhar. O esquizóide, ele ia trabalhar com a mente, no computador. O oral tinha que ser com a comunicação, porque ele não é muito de vender, senão ele vai acabar perdendo, porque ele quer agradar todo mundo. Qual é a sua idade? Coloca aí nos comentários que depois eu digo. Viu? Então, assim... Contar um segredo para o oral também é um pouquinho complicado. Por que é complicado? Olha só, o oral não fica com prisão de ventre, porque o oral bota tudo para fora, pelos lugares certos, tá, gente? Vocês já entenderam. Então, assim, só que aí ele acaba também botando segredo para fora, né? Então, assim, por quê? Porque como ele tem vários amigos e são melhores amigos, viu? Então, assim, você contar um segredo para o oral, o que é que vai acontecer? Ele vai contar para um melhor amigo, para outro melhor amigo, para outro também que é melhor amigo. Então, deixando todo mundo vai estar sabendo. No entanto, gente, meu problema não era contar o segredo dos outros para os outros. Meu problema era contar os meus segredos para os outros. Que eu tenho, ultimamente, é que eu estou aprendendo a parar de falar da minha vida para todo mundo. Mas eu sempre confio em todo mundo. Então, assim, eu chego, a pessoa começa a falar comigo e eu naturalmente começo a falar, entendeu? Então, assim, eu tenho que me policiar muito nisso.
porque eu sei que esse é um defeito meu, é do meu caráter, então assim, de estar falando, não dos outros, né, para os outros, que eu não gosto de estar falando realmente dos outros. 30 anos, Glória, vou aceitar seus 30. Então, assim, gente, tem que ter esse cuidado, né? E vamos aqui para que a gente possa partir para outro. São muitos impulsivos, então, assim, o oral, ele age com impulsividade, né? Age sem pensar e depois se arrepende e sofre. Pedem desculpa, não gostam de conflito, mas falam demais e entram em conflito. Então, assim, eles são muito impulsivos, eles agem sem pensar, né? Então, assim, ultimamente é que eu tenho aprendido, mesmo depois de eu me conhecer, é que eu tô aprendendo que essa é uma característica minha. Então, assim, antes é o contrário do masoquista, né? Porque o masoquista pensa em todos os lados antes de agir. O oral, não. O oral, ele age sem pensar, ele é aquela pessoa mesmo impulsiva, não gosta de conflito. Então, se ele não gosta de conflito, ele faz de tudo para poder resolver os problemas dele. Por exemplo, se ele tá com um problema com nenhum relacionamento, ele vai tentar buscar alguma maneira de resolver aquilo. Então, assim, o problema é que muitas das vezes ele não deixa passar aquele tempo necessário, que é necessário, né, para poder abaixar a poeira, para poder resolver aquele problema. Então, assim, ele vai botar os pés pela cabeça, em vez de resolver, muitas das vezes, vai atrapalhar tudo, né? O maior sonho do oral. E aí, quem quer saber o maior sonho do oral? Você sabe o que é o maior sonho do oral, gente? Ter um ouvido para poder ouvir ele falar sem parar. Que ele ama falar. Olha que interessante, eu amo o oral. Na sua dor, na dor do oral, como é que ele se comporta? A maior dor do oral é ser abandonado. Então, por isso que ele quer todo mundo por perto, né? Então, assim, ele ama presentes. Ama, mas se você quer se conectar com o oral, não é bem presentes que vai agradar mesmo, né? É o seu contato, é assim, você está perto, você está junto. É tanto que o oral, ele também é um dos menos que trai. Por que ele é um dos menos que trai? E que fala a verdade também, o oral. Porque para mentir, a pessoa precisa de tempo para poder inventar mentira e tudo mais. O oral, ele fala demais. Então, assim, na hora da raiva, ele vai acabar falando tudo que vem pela cabeça. Então, assim, mentir para ele vai ser um pouco difícil. Já no caso de traição, ele se apega demais, ele se apaixona demais, ele se entrega demais. Então, assim, como ele se entrega de corpo e alma, ele acaba não traindo e muitas das vezes acaba se viciando em situações e relacionamentos muito abusivos e não consegue sair por conta disso, né? Por conta que ele é apaixonante, assim, apaixonado de verdade. No recurso dele, se eles estão felizes, ele se comunica muito bem com todos ao seu redor, fazendo com que todos se sintam bem iluminado, ou seja, onde ele chega, né, com aquele sorriso que encanta. Então, assim, na empresa, o oral tem que ser os da comunicações, né? Então, assim, você tem que colocar ele para poder atrair as pessoas, porque ele ama fazer isso, né? É dele mesmo. O esquizoide, trabalhar com computação ali no computador, resolvendo aqueles problemas. O oral, comunicação. E o psicopata, que é o próximo, a próxima dica. Se é para vender, coloque o oral junto com o psicopata, viu? Porque o psicopata vai saber vender, que ele é um negociante, ele ama negociar. O oral quer agradar todo mundo. Então, olha só que interessante. Existe também, gente, dois tipos de psicopata, né? Que é o psicopata psicótico, que é aquele lá do filme, que mata, come e, né, não sente nem remorso. Que realmente isso daí não é o que é estudado pela psicologia. Isso daí tem que se fazer tratamento e tudo mais. E existe o psicopata neurótico, que é esse que nós vamos estudar aqui agora, tá bom? Que é aquela pessoa normal, mas que em sua infância aprendeu que se fazer algum tipo de coisas para que o outro, ou seja, para agradar o outro, ele vai receber aquilo que ele quer. Então, esse é o psicopata. A sua milinização, ou seja, a energia do psicopata, está centrada na parte do tórax. Tórax, onde é o tórax? Que eu nem sei mais, né? E dos braços, entendeu? Então, assim, o psicopata, ele... Ou seja, ele é aquela pessoa que realmente, se não tiver, na dor dele, ele vai manipular as pessoas para fazer o que ele quer. Você tá entendendo? Então, assim, um relacionamento com um psicopata, eu vou dizer no final como que você tem que fazer. Porque senão você vai sofrer e muito, viu? Principalmente se for um oral. Porque o oral, ele vai estar sofrendo, chorando e todo meloso. E ele vai olhar assim
pra ele não é nada, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque, assim, é complicado. Mas vamos lá, as características do psicopata, como é? É o formato do corpo do psicopata é tipo um V, ou seja, um triângulo. A cabeça também do psicopata é tipo um triângulo, né? Que é isso aqui afunilado. É bem interessante, gente. Tem pessoas, às vezes eu fico olhando e tipo um V, assim. É bem assim, mas assim afunilado. Que o meu, ele é mais arredondado, entendeu? Mas assim, ele é tipo um V, um triângulo. O corpo do psicopata, ele tem isso aqui largo, né? Porque foi onde teve a milinização. E aqui os quadris bem fininho, então assim, forma um V também. Já as pernas do psicopata, ele fica aberto com V invertida, entendeu? Então, essa é a característica. Então, você pode olhar para aquelas pessoas e aí você vai poder entender quem é o psicopata, né? Só de olhar para o corpo dele. Só que também são aquelas pessoas que têm aquele olhar bem profundo. Às vezes eu fico... Mas hoje é por conta do que tudo que eu aprendi. Aí, às vezes, eu fico olhando para as pessoas. Mas, assim, aquela pessoa que parece que conhece o fundo da sua alma, entendeu? Aquela pessoa mesmo que, sabe, parece que conhece os segredos mais profundos. Também aquela pessoa que ri com, não sei, com um lado da boca, né? Tem algumas pessoas que ri só abrindo um lado da boca. Então, essas são características de um psicopata. E como que eles são? Então, vamos entender um pouquinho como que eles são. Eles constroem um personagem se adaptando ao que o outro deseja para poder receber o que ele quer. Então, assim, se ele quer agradar uma pessoa mais humilde, ele vai se vestir humilde. Se ele quer agradar uma pessoa mais bem vestida na sociedade, ele vai se vestir daquela forma. Ele vai se tornar um personagem. Então, assim, por exemplo, ele quer conquistar uma mulher. Ele vai se tornar a pessoa do sonho dele. É tanto que algumas pessoas faz assim né, pensa que o psicopata é, na verdade, o narcisista, porque eles parecem um pouco o psicopata com o narcisista, só que há suas diferenças, você tá entendendo? Então, vamos aqui. Sua filosofia de vida é levar vantagens em tudo. Eles manipulam, amedrontam, mandam e nem se importa com o que a pessoa vai pensar dele. Então, assim, eles são aquelas pessoas mesmo que, para conseguir o objetivo deles, eles vão fazer o que tiver que fazer. Não matar, porque isso aí é do psicótico, né? Não é do psicopata neurótico. Mas o que tiver ao alcance deles, eles vão fazer, manipular para poder receber ou ter aquilo que eles querem. Então, a filosofia de vida deles é sempre vencer. Nossa, sério, vou começar a observar, maravilhoso. Começa a observar as pessoas, né? É bem interessante. Se tornam muitas vezes tão gentios, olha só, para poder manipular as pessoas, eles se tornam muitas vezes tão gentil que a outra pessoa nem imagina que está sendo manipulada, entendeu? Mas está. São aquelas pessoas também que gostam de mandar. Ah, interessante. Tem a habilidade incrível, só que eles têm uma habilidade incrível de conhecer as pessoas, né? O que elas gostam, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, qual é o potencial delas, né? Ou seja, por isso são ótimos líderes negociantes, ou seja, como ele conhece as pessoas, se eles, como líder, né, eles vão saber colocar cada pessoa no seu determinado lugar, porque ele vai perceber, não, fulano ficaria melhor nesse setor, fulano naquele setor, fulano naquele setor. Então, assim, ele é um ótimo líder. Ele é um ótimo líder mesmo. E também um ótimo negociante, tá bom? Ele não se envolve emocionalmente. Então, assim, ele tem aquele pouquinho também do colérico, né? Por isso que eu coloquei lá. Ele não se envolve emocionalmente, não se importa com o sentimento da outra pessoa. Ele faz você acreditar naquilo que ele não disse. Olha só, por exemplo, uma mulher que está se relacionando com um psicopata. O que ele vai fazer? Ele vai ser tão gentil, ele vai falar de uma forma que ela vai acreditar naquilo que ela queria, mas que de certa forma ele não falou, né? Então, assim, ele vai falar de uma forma que ele não falou o que ela queria, mas ela demonstrou aquilo que ela queria. Então, assim, ela vai acabar acreditando. E no dia que ela for confrontar ele e falar, ele vai dizer, eu não falei nada disso. Entendeu? Como fazer conexão com o psicopata, né? Então, assim, a pessoa que ele mais manipula é o masoquista, porque o masoquista, ele é aquela pessoa obediente. Nós vamos ver nesse instante, viu? Essa característica. Então, assim, como fazer conexão?
com um psicopata negociando. Eles amam negociar. Como eles amam negociar, se você tem um relacionamento com uma pessoa que você vê que tem essas características, então ele tem realmente esse traço de caráter do psicopatismo, entendeu? Então, com ele você vai ter que negociar. Ele ama negociar. Então, assim, você faz isso para você ter isso, ou seja, vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu quero isso, então eu queria que você fizesse isso e eu vou fazer isso para você. Ele vai amar, porque tudo que envolve perda e ganhos, o psicopata ama, entendeu? Ele gosta de desafio mesmo. Psicopata e narcisista. Então, aqui eu trouxe só algumas características do narcisista para mostrar que ele não é tanto, ou seja, igual mesmo ao psicopata. Os narcisistas são pessoas que se acham superiores, as melhores, a raça pura, né? São preconceituosas, racistas, se faz de vítima, chora, clama. Ou seja, os narcisistas, gente, eles também manipulam, né? E é terrível quando você se envolve com um narcisista. Por quê? Porque, assim, eles manipulam, eles querem que você faça tudo que eles querem. E se eles, por exemplo, chegar a, vamos supor, ter 2 filhos, né? Como no caso que Jair Soares contou a história. Tinha 2 filhos, a mãe. Um filho ela amava mais, a filha ela não amava. Então o filho já tinha batido 3 carros e ela sempre comprando um carro novo para ele. O outro filho ou a outra filha trabalhava, queria tanto ser amada pelaquela mulher, mas o que era que ela fazia? Ela pegava dinheiro dessa menina que trabalhava para dar aquele que não trabalhava, ou seja, então assim, ela amava um e desprezava o outro. São aquelas pessoas que acham que eles são superiores, que eles são os melhores e que fica se fazendo de vítima o tempo todo para poder fazer com que a outra pessoa faça o que eles querem, entendeu? Então, assim, eles têm um pouquinho, né, a ver com o psicopatismo, mas é diferente, tá bom? E vamos para a penúltima característica. Eita, 5 horas, gente. Eu vou ter que parar a live neste. Não vai dar tempo de fazer tudo, depois eu termino, então. Masoquista, né? Como é o masoquista? O masoquista tem seu caráter gerado na fase, ou seja, que a criança estava aprendendo a andar e que muitas das vezes os pais ficam falando, fazendo vergonha a ela, né? Então, nessa fase, nossa, sério, nessa fase, ou seja, o que é que acontece? Ela começa a se prender, né? A ficar. Por isso que olha só as características do masoquista. O corpo do masoquista é consolidado, achatado, quadrado, tudo dele é duro e tem a sensação de que tudo é muito tenso. Tem a pele grossa, rosto e costas quadrado, né? Aquela pessoa quadrada, expressões sérias, boca travada, o sorriso dela é bem travado e o queixo travado também. Então, assim, é aquela característica que tem aquela pele muito dura, né? O corpo muito duro, é também quadrada. Meu filho, né? Samuel. O Samuel, ele é rígido, ele é oral e ele é masoquista. As 3 características sobressaem nele. As costas dele é quadrada, entendeu? Então, assim, esse é do masoquista. Os pés dele é um para frente, ou seja, ele anda assim, né? Com os pés assim, um para um lado, outro por outro. Ele é, ou seja, ele é solidificador por natureza, fazendo tudo com perfeição. Então, é aquela pessoa que ele é lerdo, ele não é aquela pessoa rápida para fazer as coisas, mas é aquela pessoa que observa tudo. Então, assim, vamos supor que numa empresa ele tem que trabalhar com contabilidade. Por que com contabilidade? Porque ele vai olhar os mínimos detalhes, ver onde errou, onde não errou, entendeu? Ali tudo direitinho. Ele é ótimo para fazer isso. E ele é aquela pessoa também que ama obedecer. Então, se ele ama obedecer, o que que acontece? Para o psicopata vai ser uma presa fácil, né? Mas vamos aqui. Ele vive buscando uma maneira de não serem humilhado. E por conta disso, muitas das vezes, o que acontece é que essa característica ele acaba suportando muita coisa, porque ele tem medo de ser humilhado. Essa é a dor dele. Então, assim, ele suporta ser traído por anos, né? E ele vai suportando até o momento que ele explode. Mas também ele é como uma panela de pressão. Quando explodir, sai de perto. Você tá entendendo? Esse é o masoquista. O masoquista tem a autoestima baixa, né? Guarda até os mínimos detalhes. Não é aquela pessoa que perdoa. Ah, eu perdoei, mas fica lembrando todo momento, né? Coisa que aconteceu há 10 anos atrás ou mais. Tem a autoestima baixa. Não consegue perdoar facilmente, né? Gosta de ficar pensando na mesma coisa por hora.
por horas, né? Tem medo de ser humilhado, se preocupa com as pessoas, o que as pessoas vão pensar, e vive na defensiva. Quando ele pensa assim, vai me magoar, ele já se magoa antes, entendeu? Também é uma pessoa muito pontual, gosta sempre de chegar nos lugares no horário, né? Não são pessoas de se atrasar, esse é do oral, que é assim. São pessoas que sentem muito calor, muito mais do que os outros. É interessante que o oral, ele sente muito frio. Já o masoquista sente calor, né? Se estão felizes no recurso, conseguem executar com paciência e perfeição aquilo que lhe pedem. Eles não são aquelas pessoas muito de tomar decisões. Também são aquelas pessoas que não são de mudar. Eles não gostam de mudar, eles gostam daquela rotina sempre. Você tá entendendo? Então, assim, provavelmente um masoquista vai passar a sua vida inteira no mesmo emprego, porque eles não gostam de mudar, eles não têm essa capacidade de estar mudando. Se estão felizes no seu recurso, eu já falei aqui, né? São pessoas muito responsáveis, são ótimos solidificadores, faz tudo com perfeição para que tudo aconteça do jeito que as pessoas pedem. Então, esse é o masoquista. É porque neste tanto meu filho chega, ai meu Deus. E vamos lá para a última característica, tá bom, gente? Que é o rígido. Como é o rígido, né? O rígido é a característica da beleza. O período da melanização foi dos 6 aos 7 anos. Quando a menina queria o colo do pai, mas tinha a mãe também, que o pai e a mãe. Então, assim, ela começa a ciumar do pai. Não porque ela queria o pai para ela, mas pela maneira de se tratar. E quando o menino, ou seja, ela era a princesinha do papai. E quando o menino, ele é o príncipezinho da mamãe. Então, ele começa a ciumar do pai. Só que o pai, né? Ou seja, tem a mamãe. E aí, o que acontece? Ele cresce e seu corpo vai se formando para competir. Eles amam competir. Você tá entendendo? Ou seja, deixa eu ver, o seu corpo as características do rígido. Assim, seu corpo vai se desenvolvendo para competir, ficando cada vez mais bonito, harmônico. As mulheres têm a cintura fina, corpo de violão, rosto bonito, harmônico, bumbum durinho, firme, empinado. Já tô voltando, viu, gente? Continuando, vamos lá. Os homens são aqueles, como dizem, tem barriga de tanquinho, sarado, bonito, harmônico. Então, assim, o rígido, né? Ou seja, esse rígido, ele tem um corpo esbelto, bem definido, bonito, com simetria de sensualidade, do sexo appeal, da atração sexual. Tem um rosto bonito, harmônico, boca carnuda, bem desenhada, os olhos e a voz seduz, né? Aquela voz que seduz e transmite aquela sensualidade. As roupas sempre são feitas para poder mostrar o corpo bonito. Mãe, Sandra tá vindo. Viu? Neste tudo, mamãe conversa com meu filho, viu? Mãe, a televisão tem desenho? Tem. Você trouxe leite? Trouxe, tá lá. Vamos lá. Ou seja, essas pessoas, o rígido, ele executa as tarefas com perfeição e rapidez. São extremamente proativas, né? Assim, acumula muito trabalho para elas. Então, assim, eu também tenho um pouco de rígido. Então, assim, eu acabo acumulando muito trabalho para mim, porque, assim, eu não tenho paciência muito de esperar que os outros façam. Então, eu quero fazer e acabo fazendo um monte de coisa, né? O rígido é muito competitivo. Nesse tanto, mamãe, vai. O rígido é muito competitivo, né? Ou seja, por natureza, mas ao contrário do psicopata, ele não manipula. Se vê que não tem chance de ganhar, ele nem entra na competição. Também ele não consegue, ou seja, muitas das vezes ele consegue separar. É a característica também que trai muito, porque assim, ele consegue separar sexo de amor. Mas ele também pode juntar os dois na mesma pessoa, certo? Se ele for oral com um rígido, então essa tendência é mais acentuada de juntar os dois na mesma pessoa. Gosto de estar em evidência, sente-se muito bem no palco em evidência. Então, ou seja, na empresa, o rígido vai ser aquela pessoa que vai estar lá no palco, entendeu? Enquanto o esquizóide é aquela pessoa que vai trabalhar com a mente, com o computador, o oral com a comunicação, o psicopata nas negociações para vender como líder, né? O masoquista vai estar ali na parte de administração financeira. O rígido, ele vai... Na escola da garrafinha derramou toda a
água. Viu? Depois a mamãe conversa. Então, na escola ou no trabalho, o rígido, ele gosta de estar no palco, né? Ou no trabalho, né? No palco. Então, assim, aquela pessoa que gosta de estar em evidência. Só que, apesar deles serem tão bonitos, eles têm muito baixa estima. Por isso que, muitas das vezes, a gente vê aquelas mulheres tão bonitas nas redes sociais, A rede. nas redes sociais, entendeu? Ou seja, rede. com a roupa... Mamãe, vai na estante. Ah. Né, assim, quase nua. Oh, meu Deus. Era pra mim ter terminado antes, Samuel chegou. Então, assim, quase nua, porque elas querem receber like. Então, se elas têm a baixa estima, né? Cadê? Quando está em sua dor, achando que foi trocado, são ciumentas, são inseguras. E por muitas vezes acabam traindo pessoas que as traem, que é a sua maior dor. Olha só que interessante. E para manter a conexão com o rígido, a pessoa terá que deixá-lo segura da sua posição na vida dela, entendeu? Então, assim, se você que tem tem um relacionamento com uma pessoa que você vê que ela é muito rígida, porque assim ela é muito bonita ou muito bonito, você tem que mostrar para ele realmente a posição que ele tem na sua vida. Porque, do contrário, vai se tornar aquela pessoa insuportável de viver por ser uma pessoa muito ciumenta, né? Por ser insegura e por ter baixa estima. É isso, gente. Então, assim, através de todas essas características, nós podemos nos conhecer e conhecer as outras pessoas e saber como que elas são e como que nós podemos lidar com elas, certo? Então, vou encerrar a live e tchau e um beijo para todos.